Assistência 24 horas, bom dia, aqui é o Saulo, com quem eu falo. Snoop Dogg, bom dia, senhor Snoop, como eu posso te ajudar hoje? Certo, e qual seria a natureza da sua reclamação? Agenda woke no filme da Disney, tá bom, só um momento. Poderia soletrar woke, por favor? É que eu tô no Brasil. Woke, ok, certo. E qual foi o ocorrido, por gentileza? Aham, aham, certo, filme da Disney. Perfeito, perfeito. Não, eu concordo, concordo. O senhor tem toda a razão. Olha, então só pra confirmar, o senhor levou seus netos pra assistir um filme da Disney e lá tinha um casal lésbico com um filho. É isso? Aham. A cena foi explícita? Não? Ok. Quanto tempo durou? Alguns segundos. Perfeito. Perfeito, obrigado, tá? Então, só pra eu entender, o problema foi o seu neto perguntando como elas tinham conseguido ter um bebê sendo duas mulheres. É isso? E o senhor não soube como responder. Uhum, entendi. Então o senhor considera que o seu desconforto seja uma preocupação com a inocência das crianças, mais até do que uma projeção sua da sua insegurança, encarando a sua falta de informação prévia. Entendi, entendi. Claro, claro. O senhor experimentou dizer eu não sei e procurar uma resposta depois? Porque criança geralmente pergunta bastante, né? E a gente às vezes não sabe. Sim, sim, eu entendo perfeitamente. Não, não, é só pra deixar tudo bem claro aqui, registradinho mesmo, tá bom? E senhor Snoopy, por um acaso, você chegou a pesquisar sobre o filme antes de assistir com seus netinhos? Não? Perfeito. Disney, né? Filme infantil. Na correria, a gente não tem tempo de ficar filtrando coisa pra criança, realmente. Realmente. Claro, o senhor tem toda a razão. Foi falta de consideração, você foi pego desprevenido. Eu acho, inclusive, que não somente a Disney, tá? Mas toda a indústria cinematográfica, assim como um todo, deveria sim se preocupar com seu bem-estar. O seu conforto devia ser uma prioridade em qualquer produção cinematográfica, que você vai ou não consumir, tá bom? Tá? Tá bom. E eu verifiquei aqui que o senhor já se desculpou publicamente aí pela sua declaração depois do seu cancelamento, né? Uhum, uhum. E esse cancelamento teve algum impacto negativo na sua vida? Não. Financeiro? Não. Ok. A sua carreira acabou por acaso? Não. Perfeito. Ah, que ótimo. Tá. Ah, então o senhor tem amigos homossexuais. Ah, isso é ótimo. Que bom, muito importante pro seu caso, tá? São amigos próximos? Entendi. Entendi. Mesmo assim, o senhor foi pego desprevenido. Ok. Ok. Por um acaso seus netos têm convivência com eles? Entendi. Entendi. Então essa foi a primeira vez que eles foram expostos a esse tipo de coisa. Perfeito. Olha, muito obrigado pelas informações, senhor Snoopy. Eu já registrei a sua reclamação aqui, tá bem? Eu vou encaminhar ela agora para uma análise, tá? O nosso time de especialistas é composto por muitos nerds de 30 e poucos anos, tá bom? E eles trabalham 24 horas por dia, fazendo uma curadoria apurada do conteúdo LGBT em desenho infantil, animações da Disney, histórias em quadrinhos e joguinhos de videogame, tá bom? Tá bom. No momento tem alguma coisa que eu possa te ajudar? Além disso? Hã, hã. Perfeito. Então você deseja que as pessoas te ensinem a aprender sobre essas coisas aí, né? Tá bom. Quantos anos você tem? 53. Ah, perfeito. Eu vou encaminhar aqui então o senhor. Tá, eu vou encaminhar aqui um pedido então pro senhor, tá bom? Em cerca de 48 horas úteis, um time vai entrar em contato contigo, ok? Tá? Vai ser uma prioridade da nossa sociedade como um todo te preparar psicologicamente pra filme da Disney no futuro, tá bom? Tá. Sobre a sua reclamação, nós também vamos classificar ela como importantíssima, tá? Ela vai ser tratada logo após os nossos casos de banheiro unissex, professora drag queen e pronome neutro, tá? Ok. Antes de finalizar seu atendimento,
Já que a gente constatou aqui no seu atendimento que você se importa com causas de bem-estar infantil, por um acaso o senhor gostaria ou estaria interessado em saber sobre como combater os índices de abuso sexual e exploração sexual mundial? Não? Ok. E sobre trabalho infantil em países colonizados? Tá certo. A questão da fome? Também não. Genocídio em Gaza, talvez? Tá bom. Não, não, tudo bem. Olha, muito obrigado então pela sua ligação, senhor Snoopy. Eu realmente lamento que você tenha passado por isso, tá bem? Realmente é um grande transtorno aí na sua vida. Eu espero que vocês todos se recuperem muito, tá? E muito bem, assim. Tá certo? Ótimo dia. Tchau, tchau. Assistência 24 horas, bom dia. Aqui é o Saulo, com quem eu falo. Ô, Nicolas, tá sumido, hein, cara? E aí? Banheiro, escola, qual que é da vez? Oi, olá, como é que vai? Tá tudo bem aí? Aqui é o Saulo, novamente. E hoje, nesse episódio do Não Lugar, a gente vai falar sobre um assunto que eu gosto muito, que me irrita um pouco, mas que eu gosto muito, que é pânico moral. Tá? Esses espantalhos aí imaginários que são criados como grandes mazelas sociais que estão assolando a vida das pessoas, mas é tudo uma questão meio de histeria, meio de alucinação coletiva. São problemas imaginários inventados aí e que tem como objeto, né, como vítima, né, uma parcela da sociedade que geralmente é hipotética, imaginária, e que geralmente são crianças ou mulheres. E como, né, que são grupos aí mais frágeis. E como esse episódio vai sair próximo aí do Dia das Crianças, eu vou focar aqui nessas crianças hipotéticas como grandes vítimas de mazelas sociais diversas, principalmente na questão aí da agenda woke, universo LGBT e doutrinação de crianças, tá bom? Então, aguenta aí, vamos de vinheta, que a gente já tá dando 7 minutos de episódio aí, então vamos de vinheta, que a gente já começa a falar sobre isso. Então, vamos começar já contextualizando, né? Porque ninguém é obrigado a saber tudo que se passa nessa internet, no vasto mundo online. Eu comecei esse episódio de uma maneira diferente, né? Eu fiz uma sketch aí no comecinho. E essa sketch é sobre um caos real que aconteceu aí, né? No Tribunal de Minúsculas Causas da Internet, né, caso você não saiba, que Snoop Dogg levou seu neto para assistir um filme no cinema, seus netos, né, para assistir um filme no cinema, um filme da Disney, o novo filme do Buzz Lightyear. E em determinado momento do filme, aparece um casal lésbico, assim, uma coisa de segundos, e esse casal tem um filho, um bebezinho. E aí, o netinho do Snoopy, né, nosso querido, ele, ele se questionou, né, tipo, papai Snoopy, como ela pode ter um bebê com outra mulher, se ela é uma mulher também, né? E aí, isso foi aterrador, assim, foi desolador pro pobre Snoop Dogg, que não soube o que dizer. E aí ele ficou bravo, e ele deu uma declaração em um podcast dizendo, pô, que droga, eu não tava preparado pra isso, eu só queria ver a porcaria de um filme, né, era só... E aí eu fui pego de surpresa, não sabia o que dizer. E aí ele falou que não queria, mas reclamou, né, desse tipo de conteúdo no, nos filmes da Disney, enfim, nos filmes infantis no geral. E sobre ele, assim, em relação a isso, tipo, nada novo sob o céu. Isso acontece o tempo todo. Está sempre por aí. E em relação a ele em si, não é um grande problema. Como eu falei, é o tribunal de minúsculas causas da internet. Se eu deslogar da internet, isso não é mais um problema pra mim. Porém, né, isso acaba abrindo discussões, e eu vi muito também ainda, né, em outros vídeos, canais desses esses caras mesmo, esses nerdolas aí que tem mais de 30 anos e gosta de ficar discutindo sobre a agenda woke nos conteúdos infantis, tipo filmes da Disney, animações no geral, joguinhos de videogame, né, passam a vida criando conteúdo para reclamar justamente disso. E aí foi justamente esse ponto, né, que eles costumam tocar, né? Eles falam muito sobre como eles
pretendem só assistir um filme infantil para divertir a própria família e acabam se deparando com uma, entre muitas aspas, doutrinação de crianças, né? Como se a criança não estivesse absorvendo o ambiente dela o tempo todo, né? E seja uma função dos próprios adultos controlarem tudo que elas consomem, né? Então acaba virando uma responsabilidade da indústria, né? Privar as crianças, né, desse tipo de conteúdo que os próprios pais, né? Esses pais específicos não querem não querem lidar, não querem saber que existe, né? Porque isso, teoricamente, doutrinaria os próprios filhos e crianças e tal. E aí, o grande problema é que isso deixa de ser uma questão sobre a inocência das crianças e passa a ser uma questão, e claro, é uma questão única e exclusivamente sobre as pessoas que não querem pessoalmente ter que lidar com esse tipo de assunto no seu dia a dia. Não querem saber que existem, entendeu? Então acaba usando, entre aspas, a inocência das crianças para perpetuar aí uma coisa que eles não querem saber, eles não gostam de saber, entendeu? Então foi esse o caso. Inclusive depois, né, recentemente, o próprio Snoop Dogg veio se manifestar e aí falou aquele monte de coisa. Ah, eu fui cancelado, tal, eu não sei sobre esse assunto, por favor me ajudem a entender melhor, me ensinem a aprender melhor sobre isso, para que eu não venha cometer esse tipo de coisa. E aí, né, um homem adulto, tal, ele, né, usou a cartada de que tem amigos, conhecidos, pessoas próximas que são homossexuais e que se solidarizaram com o caos, né, esse grande transtorno que foi o cancelamento da internet, para dizer que ele não tem preconceito, né? Ele só não sabe ainda, ele só não sabe exatamente como se expressar em relação a isso. E é aquele negócio que eu conversei em episódios atrás. É óbvio que eu não espero que ninguém seja um expert nos assuntos LGBT. Ninguém é obrigado a saber tudo. Ninguém é obrigado a ter as respostas na ponta da língua. Mas é justamente, cara, você experimentou dizer não sabe pra uma criança? Tipo, criança, se você passa 5 minutos com uma criança, ela vai te fazer um monte de pergunta. Criança, ela serve pra isso, ela faz isso o tempo todo. E nem sempre a gente tem as respostas pra elas. Então, tipo, por que que é o fim do mundo uma criança saber, né, que existe um casal de mulheres e que elas têm um filho e ela, né, tem a dúvida de saber como eles surgiram. E também tem um outro ponto que é, aqui a gente só tá especulando, tudo vai ser tudo uma grande especulação, tanto pro pessoal que defende uma coisa quanto pro pessoal que defende outra, porque a gente não sabe. A gente não estava lá, a gente não conhece nada. Então tudo é uma grande discussão preenchendo as lacunas de informação com o que a gente quiser, entendeu? E aí, generalizando os casos, a gente não consegue saber qual que é a particularidade de cada um. Por exemplo, criança, muitas vezes, a gente tende a falar dessas crianças hipotéticas como seres puríssimos, assim, sem nenhum tipo de malícia, sem nenhum tipo de maldade na cabeça. Mas nem sempre é assim. Se você já passou 5 minutos, como eu estava falando, perto de uma criança, você sabe como que funciona, tá? Eu sou mais velho de uma família com dezenas e dezenas de primos, assim. Então, eu lidei com crianças e lido com crianças o tempo todo. Eu tenho primos que estão aí já casando, tendo filhos, tudo, mas também tenho primos que são bebezinhos, assim. E a gente é muito próximo, como eu falei, a gente vive muito junto. Então, sempre lidei com muitas crianças perto de mim, tá? E eu sei que criança, quando o bebezinho nasce, ele não tem muito uma autonomia, né? Ele vira uma parte do próprio cuidador ali, da pessoa que tá cuidando dele, tá? Conforme o bebê vai crescendo, ele vai começando a desenvolver a sua ideia de eu, ele vai começando a testar os limites entre ele e o outro, né? As pessoas que estão próximas. E é por isso que bebezinho, antes de aprender a falar, começa a jogar a coisa no chão pra ver as pessoas pegarem, às vezes bate, às vezes morde, suja as coisas de propósito, não intencionalmente porque ele é mau, mas porque ele tá testando os limites entre ele e o outro. Quando a criança aprende a falar, ela tá descobrindo o mundo de diversas formas, mexendo, explorando tudo. E a pergunta é uma dessas formas. Então, não somente ela aprende perguntando, mas ela aprende sobre o outro perguntando. É por isso que criança pergunta tanto. Muitas vezes, elas fazem perguntas que elas já sabem a resposta. Tem criança que vai perguntar a mesma coisa várias e várias e várias vezes para as pessoas. Não porque ela quer saber exatamente a resposta ou porque ela vai lembrar exatamente porque ela tá realmente curiosa sobre aquilo. Às vezes, as crianças já até sabem a resposta,
Elas já até entendem aquele conceito, mas elas gostam de fazer perguntas desconfortáveis para os adultos, porque elas estão testando os limites dos próprios adultos, tá? Então a gente subestima muito a capacidade de interpretação das próprias crianças, tá? E isso é um grande problema, tá? Se você não consegue entender, compreender uma criança, você não tá preparado para lidar com uma criança, isso diz muito mais sobre você do que sobre a sociedade como um todo, tá? E aí, quando aparece lá um filme onde em, sei lá, 1 hora e meia, 2 horas de filme, em alguns segundos apareceu uma coisa que te deixou desconfortável e a criança percebeu que aquilo te deixa desconfortável de alguma forma, é óbvio que ela vai querer explorar isso também, tá? Dependendo da criança que você tem e do seu nível de proximidade com ela. Tá bom? Então esse foi o causo principal que me motivou a falar sobre isso. Na verdade, eu já tinha esse tema, mas esse foi o gatilho pra eu conseguir vir falar sobre isso, porque eu achei muito engraçado. Apesar de ser uma coisa corriqueira, que acontece o tempo todo, tá todo mundo sempre falando sobre isso, reclamando da Disney, enfim, da Globo e de todas as outras coisas que hoje em dia são mais woke, né, progressistas, tal, doutrinadoras de crianças. Isso foi o estopim aí, o gatilho que me fez ter vontade de vir falar sobre isso, tá? E esse é só o primeiro ponto, assim, sabe, do como isso é um problema imaginário na cabeça das pessoas e que, pro desenvolvimento da criança, é muito melhor que ela tenha, tipo, contato com outras coisas, sabe? Eu tô gravando esse episódio pós explosão aí daquele vídeo do Felca sobre adultização, tá? E é um vídeo muito bom, é um vídeo excelente, e uma das melhores coisas que aconteceu nesse vídeo foi a capacidade que ele teve, quando ele estava produzindo, de dialogar com diferentes setores da sociedade, assim. Então, é um vídeo, como comunicador, ele foi certeiro, assim, em passar uma mensagem clara sobre um problema que é real, que acontece há muito e muito tempo, e ele conseguiu se comunicar tanto com o pai conservador, o tiozão conservador, quanto com todas as pessoas mais politizadas e progressistas da sociedade. Então, esquerda, direita, centro, todo mundo, o evangélico, o ateu, todo mundo concorda e quando assiste o vídeo entende e concorda que aquele problema é um problema real. Então ele foi certeiro, ele foi muito bom, e é por isso que esse vídeo foi tão importante e teve um impacto tão grande na sociedade, porque é uma causa que acabou unindo todo mundo. Todo mundo entendeu que aquele problema é um problema de fato, sabe? E esse é um problema real, né? Eu não tô dizendo que, né, as crianças, né, são independentes e podem fazer tudo. Eu entendo, todo mundo entende que essa questão da adultização é um problema real, entendeu? E só que esse caso, né, esse vídeo, ele foi utilizado e esse tema é utilizado muitas vezes para perpetuar algumas coisas também. E aí, é claro, isso não é culpa dele, né, do Falcon, enfim. O vídeo, como eu falei, é ótimo, é certeiro, justamente porque ele consegue conversar com vários setores. A grande questão é quando isso vira, né, isso faz uma curva, o discurso faz uma curva e é utilizado justamente para silenciar questões sobre gênero e sexualidade que, na cabeça de pessoas mais conservadoras, e aí até pessoas que são da esquerda, assim, mais progressistas, mas que concordam, por exemplo, que a gente não devia falar sobre gênero e sexualidade com crianças. Porque as crianças não estão prontas ainda para saber sobre isso, tá? E aí, isso é um problema das crianças ou é um problema da sociedade? Sabe? As pessoas não estão prontas para saber sobre isso, elas não querem saber sobre isso, e por não se sentirem desconfortáveis frente a esse assunto, também não querem que as crianças saibam. E principalmente porque todo esse assunto é, tá muito mais ligado com a forma com que o imaginário das pessoas circunda a relação do público LGBT, das pessoas LGBT em si, sabe? São as pessoas que fazem essa ligação mental do gênero e sexualidade dissidentes do hegemônico com uma coisa promíscua e sexual, explícita, sabe? Porque ali no filme, por exemplo, não estava acontecendo nada muito explícito. Era um casal que passou por segundos na tela com um nenenzinho. Não estava acontecendo nada demais, assim. Ficou claro que era um casal, óbvio, mas não estava acontecendo nada demais, não era nada sexual. Entendeu? Era só uma família diferente. E aí isso, nossa, uau, tipo,
putz, que problemão, sabe? Um transtorno, um trauma que foi causado ali na cabeça desse homem, entendeu? E aí usa-se como justificativa a pobre da criança hipotética inocente que está sendo doutrinada e aprendendo sobre isso, sabe? Como se isso fosse suficiente para mudar a cabeça de alguém, como se isso fosse uma escolha de alguém, enfim. E não se fala, por exemplo, não se olha dessa maneira, por exemplo, para crianças que são LGBT. E, e, e que justamente por não se falar sobre isso, por não se tocar nesse assunto quando a gente é criança, sofrem real. O real problema é que as crianças sofrem de verdade com isso. Né? E são criadas de maneira, às vezes, mesmo quando as pessoas percebem que elas são, que a gente acaba percebendo, às vezes, né, dão sinais, e são violentadas quando são crianças e silenciadas e cerceadas da sua liberdade de se expressar justamente como uma questão, como se isso fosse uma forma de educar a criança, de dar limites para a criança, de impor limites para a criança. Claro, às vezes como intenção de proteção, tudo, tal, eu entendo tudo isso também. Mas, mesmo assim, ainda é uma violência. Ainda é um trauma que vai ser causado ali na vida dessas crianças. E é um trauma real. E não uma coisa inventada. Entendeu? Então se usa de uma suposta, uma ideia hipotética de uma criança hipotética que vai estar sendo doutrinada e sofrendo, perdendo a sua grande inocência por ser apresentada por uma questão de diversidade, de uma maneira lúdica, nada explícita, que não tem cunho sexual em si, mas para entender que existem pessoas que vivem de uma maneira diferente da dela, da família dela, enfim. E que pode ou não ser o caso de identificação dessa criança também, tá? Pode ou não, vai ser determinante. Porque se fosse tão simples assim, poxa vida, sabe? Teria sido muito mais fácil para mim também quando era criança, entendeu? Porque eu também fui criado por uma família mais conservadora, assim, e a pergunta que eu mais recebo na minha vida, assim, quando de pessoas próximas, quando a gente começa a entrar no assunto de sexualidade, é justamente se eu sempre soube. Você sempre soube que você era homossexual? Quando que você soube que você era homossexual? E é uma pergunta muito difícil, porque no fundo, eu sempre soube, eu sabia. Eu tinha isso. Só que esse tema sempre foi um tema de muita vergonha pra mim. Primeiro porque eu não tinha um nome pra dizer sobre isso, ao meu redor não se tinha exemplos sobre isso. Os exemplos que tinha eram todos vergonhosos, então era um motivo de chacota, um motivo de piada, uma coisa esquisita, quase extraterrestre, assim, uma coisa estranha, sabe? Então, isso sempre foi uma coisa que eu fui internalizando bastante pra mim. E o fato de não ter tido a possibilidade de discutir, de ser exposto a esse tipo de coisa na minha infância como algo normal, algo comum, eh, por não ter tido a oportunidade de ter tido isso, eu fui exposto, eu tive que lidar sozinho com muitos traumas, assim, com muitas questões, tá? Eu poderia ter evitado e eu poderia ter falado sobre uma série de abusos que aconteceram, sobre uma série de violências que aconteceram, de uma série de questões que eu tinha internamente, sabe? E é claro, a minha família não estaria preparada para lidar com isso. Mas, se isso tivesse sido apresentado pra mim de uma forma positiva mais cedo, eu poderia ter me expressado melhor. Se eu tivesse tido um ambiente seguro onde eu pudesse expressar esse tipo de coisa mais cedo, eu poderia ter me expressado melhor e as pessoas poderiam ter lidado melhor com isso, sabe? Então, esse é um problema real, um problema de verdade, assim, que as pessoas passam mesmo, sabe? E não é essa coisa inventada de, ai, fui doutrinado tal. Justamente por eu não ter tido contato com isso de uma forma positiva, é, isso teve uma série de impactos na minha vida, né? E esse é o problema real, e não um filme da Disney. E, sei lá, um joguinho de videogame que tá colocando personagens LGBT e tal, e que as pessoas acham isso um absurdo, sabe? Isso é um problema imaginário, é uma questão só que diz respeito ao ego do próprio adulto, assim, e não um problema real de crianças, tá? São pessoas que provavelmente não têm muito contato, não são muito próximas de crianças, assim, sabe? E aí, se você fosse, assim, tivesse sei lá, tomasse o tempo, gostasse pelo menos de passar tempo com as crianças que estão ao seu redor, assim, pra conhecer exatamente elas como ser humano, talvez você entenderia, né, um pouco melhor sobre o que é lidar com
como criança, sabe? E como não é fácil, é difícil mesmo, todos os aspectos. E a gente nunca tá preparado pra muita coisa. Eu não sou pai, não pretendo ser pai, mas eu imagino que seja muito difícil você lidar com uma criança, principalmente com uma criança LGBT, se você tiver em casa, sabe? Ou que tem dúvidas sobre esse assunto, ou sobre qualquer outro assunto que você não tem preparo prévio. Mas é isso, são coisas que a gente vai lidando com o tempo, sabe? Precisa ter uma adaptabilidade para lidar com coisas diferentes, que a gente não tá acostumado. É uma oportunidade de aprendizado para as duas pessoas. Então, deveria ser lido, né, interpretado dessa maneira. É óbvio que eu não tô dizendo que, por exemplo, o Snoop Dogg devia saber. Ele tem a obrigação de saber como responder que duas pessoas se amam e têm um filho que poderia ser adotado, que poderia ter, né, diversas formas de ter um filho hoje em dia, sendo um casal homoafetivo, né? Não tinha obrigação de saber disso, como ninguém tem obrigação de saber sobre isso, sabe? Mas transformar isso numa questão, como se isso fosse um problema social, tipo, a Disney está doutrinando nossas crianças, esse que é o ponto, sabe? Tipo, não é um problema deles, é um problema nosso, enquanto sociedade. E isso não é um terror, um horror que tá acontecendo. É mais ou menos por aí, entende? E pegando o gancho dessa questão de adultização de crianças e esse pânico moral sobre questões LGBT envolvendo crianças, existem duas influencers que não são influencers, mas são duas pessoas que compartilham conteúdo na internet, que criam conteúdo para a internet e falam sobre isso. Duas mães, na verdade, que falam sobre como é criar crianças. E aí, não são crianças necessariamente LGBT, mas crianças que são expostas a uma certa diversidade de sexualidade e gênero e como que elas sofrem consequências por isso, por criarem os filhos dessa maneira, né? As pessoas, elas adoram falar sobre como os pais têm que ter liberdade para não expor os filhos a falar sobre isso, a não expor os filhos é, sobre esse tipo de coisa, de criar os filhos da própria maneira, mas quando alguém resolve ter uma abordagem diferente, isso vira um problema, né? As pessoas não aceitam, elas odeiam isso, né? E aí, é, a gente tem muito exemplo, qualquer pessoa, criança LGBT, qualquer adulto LGBT hoje em dia pode dar algum tipo de exemplo de traumas que teve de infância, enfim, por não serem acolhidos em casa quando era criança, de não ter entendido mais ou menos como funcionavam as coisas. E aí é bom ver exemplos como esses, porque mostra uma certa possibilidade diferente, assim, de criação, sabe? E o primeiro exemplo que eu tenho aqui, né, que eu peguei aqui, são casos que me entristecem e que me deixam muito feliz ao mesmo tempo, né? O primeiro caso é o da Mari Lopes, né, do arroba Agora Tá Valendo, que ela cria conteúdo na internet sobre a família dela, enfim. E aí, esse que é o negócio também. Muita gente utiliza do argumento de adultização de crianças, de expor imagens de crianças, para atacar essa mãe e a outra também, que eu vou falar daqui a pouco. Sobre como ela não devia estar expondo a imagem da própria criança na internet, à mercê, assim, de outras coisas. Mas aí são outras coisas, porque não tem nada a ver. Não tem um intuito de sexualização, não tem um intuito de expor, de monetizar a imagem dos próprios filhos de maneira nenhuma. Assim, é sempre, simplesmente contar a história e mostrar o sofrimento e as belezas também de se ter uma criança, de se criar uma criança com o que elas chamam de maternidade empática, né? Uma maternidade mais amorosa, assim mesmo, que respeitosa, que respeita as individualidades do próprio filho, entendeu? Como não tem uma receita pronta para ser mãe e para ser pai também, para criar uma criança no mundo. Não precisa ser uma coisa violenta e é, proibitiva, ainda que exista limites para os próprios filhos, né? Ela fala muito sobre isso também. Existe muitos casos que ela conta sobre isso. E ela sofre muito, muito, muito hate na internet, porque ela tem um filhinho, né? A Maria Lopes ela tem um filhinho que é o Sebastião, e ele é um menino. Ele é criado como menino, ele se entende como menino, ele sabe sobre questões envolvendo diversidade, e ele é criado como menino. Mas ele é um menino que tem cabelo grande, gosta de usar cabelo grande, usa vestido, pinta unha, usa maquiagem, e são coisas que ele foi exposto, assim, e que ele gosta de fazer, sabe? E ela compartilha isso sobre o quartinho dele, de princesas, com a mochilinha rosa, como ele gosta de usar tiara, vestido da Frozen, pintar unha, enfim. São coisas que ele faz e que ele se sente bem. E é óbvio, 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 óbvio que ela recebe muito, 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 muito comentário
odioso na internet. Se você pegar qualquer publicação e for ver, assim, e ela responde muito, boa parte do conteúdo dela é ela respondendo o tanto de comentário odioso de pessoas, nem sempre, não é nem sempre o tio José bolsonarista que tá lá falando, são pessoas que, teoricamente, são pessoas esclarecidas, médicos, professores, pessoas que, né, tiveram oportunidade de ter mais conhecimento, mas que odeiam o fato dela falar sobre isso na internet, sobre como ela escolheu, né, como ela escolheu criar o próprio filho, sabe? E, de novo, o Sebastião é um menino, tá? Criado como menino, ele se entende como menino, tudo. E em nenhum momento ela fala sobre sexualidade, ela imputa uma sexualidade ou uma identidade de gênero no filho dela. Tipo, ele é um menino que gosta de fazer coisas que não são consideradas coisas masculinas. E aí, são comentários que vão desde esse daí sei não, hein? Sabe? Homens falando sobre isso, mulheres e homens também falando sobre, hoje em dia os pais estão criando os filhos para serem mariquinhas, entendeu? Não, tão, não se faz mais homens como antigamente, né? Aquele homem másculo, tal, não se impõe mais limite pro filho, aí o filho começa a ter esse tipo de comportamento, não se impõe limite, nananã, e quando vê o filho tá aí fazendo tal, e aí fazem comentário que são sim de cunho sexual pra uma criança, entendeu? E as pessoas não veem problema nisso, em fazer a piadinha, em fazer o comentáriozinho, tal, tal, tal. E é simplesmente uma mãe criando seu próprio filho, né? E sofrendo esse tipo de ataque. Isso é bizarro, entende? Isso é bizarro. E não só isso, mas tem sempre as pessoas que vão falar sobre, ele ainda não tem discernimento, você devia impor mais limites, ensinar ele sobre certo e errado, tal, 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 porque ele ainda é muito jovem, não tem discernimento sobre essas coisas, e é só uma criança usando vestido. Tipo, qual que é o grande problema, qual que é a grande questão, assim, sabe? A gente tá, de novo, imputando as nossas próprias frustrações, os nossos próprios limites, não somente da forma como uma mãe tá criando seu filho, mas como o futuro dessa criança vai ser. A gente não sabe nada, 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 nada sobre os bastidores de como é a casa. Ela mostra algumas coisas de como é a criação do Sebastião, tudo. Mas a gente não tem noção, a gente não tem como saber como vai ser o futuro dele. Tipo, ela não escolhe as coisas pra ele. Ela simplesmente está deixando que ele tenha liberdade de escolher e de viver como ele quer. Entende? E ela mostra, sim, a casa dela tem regras, ele tem obrigações a ser cumpridas, né? E tem limitações em relação à propriedade dele, de coisas que ele pode ou não consumir. Em relação a isso, é uma pessoa que parece, pelo menos aparenta ser uma pessoa muito esclarecida sobre a própria maternidade. Entende? E o grande problema são justamente os comentários das pessoas. As pessoas, elas não gostam, elas não aceitam. Entendeu? E são comentários bizarros, bizarros, de pessoas que utilizam do argumento de proteger crianças, mas fazem comentários de cunho sexual, tentando proteger as crianças de uma certa doutrinação sexual. Entende? A coisa dá a volta. Ela dá a volta. Tá? E também, né, trazendo já como segundo exemplo, e já quase terminando aqui esse episódio também, eu queria falar sobre um outro caso, que é a da Cintia Cristina, a arroba mãe de 4 gêmeos, né, que ela tem um filhinho também, que é um menino trans. E aí ele é um menininho, né, ele é criancinha ainda, não sei quanto tempo ele tem, mas ele se identifica e está sendo criado como um menino trans, né? E aí você deve imaginar, né, que isso gera muito ódio também, né? As pessoas elas não aceitam, elas não gostam da maneira como ela cria o próprio filho e gera todo tipo de comentário, muito, muito, muito comentário negativo. Dizendo que ela está expondo o próprio filho dela na internet, que ela não devia estar fazendo isso, né? Sendo que os vídeos são sempre deles brincando, sempre de uma maneira muito respeitosa, nada com cunho sexual também, sabe? E aí as pessoas jogam a cartada da adultização, pra dizer que essa criança, ela está sendo doutrinada pela mãe, que foi ela que escolheu, porque ela queria ter um menino e não queria ter uma menina, e aí ela, tanto pra outra quanto pra essa também, as coisas funcionam dessa maneira, sabe? E parece que não importa o que ela faça, assim, sabe? Ela explica que a criança passa por um processo, né? Não foi uma coisa que ela decidiu, a criança é, ela percebeu que o filho estava sofrendo muito, né, quando era criança, e ela foi atrás de entender o porquê e começou a investigar. Então foi um processo demorado, um processo longo, né, onde a criança estava sofrendo já.
E ela procurou ajuda psicológica, enfim, procurou entender melhor o assunto. Ela se informou melhor e tentou conhecer o próprio filho, né, e abrir espaço para que ele pudesse se expressar, e descobriu que se tratava de um caso de um menino que era trans. E aí, ela poderia ter feito o que a maioria das pessoas fazem, sabe? Tipo, não, isso não existe e tal, você não é, você não é, você não é, vamos fazer isso, vamos pra igreja, vamos se vestir assim, você vai fazer tal coisa, que é o que as pessoas fazem, elas começam a moldar a criança e, entre aspas, impor os próprios limites para ensinar a criança sobre os caminhos do que são certos ou errados. E isso também é uma doutrinação, não é? Tipo, você tá ensinando, você tá tentando ensinar o seu filho sobre uma coisa, e isso causaria muito mais sofrimento. Como uma pessoa LGBT, eu posso dizer isso, que teria causado muito mais sofrimento, sabe? E as pessoas elas usam a cartada da adultização pra dizer que ela não devia estar fazendo isso, que quando ele tivesse 18 anos, ele poderia escolher o que ele quer fazer. Mas, poxa, por que tem que esperar, sabe? A pessoa tem que engolir essas coisas, né? Uma vontade que ele tem, e ele tem que engolir essas coisas durante a infância inteira e esperar até ter 18 anos pra poder falar sobre isso, sabe? Qual que é o negócio? E mesmo se ele crescesse, a gente não sabe, mesmo se ele crescesse e ele entendesse que não fosse isso, que ele quisesse dar um passo pra trás, teria algum problema, sabe? O que eu não acho que não seja o caso, né? Porque ele afirma com certeza, ele passa por um processo psicológico, um acompanhamento psicológico, e ele entende já, né? O próprio profissional já deu a devolutiva pra ela, ela postou esses tempos falando sobre devolutiva, que o menininho, ele se entende já como uma criança trans, ele parece se identificar com o gênero, entendeu? E pra ele isso é uma questão que está cada vez mais esclarecida. E ao mesmo tempo que eu acho isso tão bonito, sabe, dela mostrar essa possibilidade de parentalidade, que não é coerciva, sabe, que não é proibitiva, tal, e que é tão acolhedora, é uma coisa tão bonita de se ver, é muito triste ver como as pessoas lidam com isso, sabe. E são pessoas e de novo, são pessoas que eu poderia imaginar que, né, na minha cabeça, se eu fosse ler o comentário sem ver as pessoas, eu poderia imaginar que seriam pessoas mais velhas, pessoas com menos oportunidade, que propagam esse tipo de coisa. Mas não, são pessoas que teoricamente são mais esclarecidas, que têm possibilidade de aprender as coisas, mas não aprendem. E simplesmente vão lá dizer como essa mãe devia estar criando sua criança, sendo que aparentemente a criança está saudável, né? Não é explorada, violentada de maneira nenhuma. Ela simplesmente está vivendo a vida dela. E aí é um absurdo, por exemplo, para as pessoas, ver que essa mãe levou o filho, por exemplo, na parada LGBT. Pessoas que provavelmente, muito provavelmente, nunca viram, nunca foram e não tem nenhum tipo de contato pessoal, afetivo com pessoas LGBT e com a comunidade LGBT como um todo, né? O próprio imaginário da pessoa sobre o que é a comunidade LGBT, como se fosse uma coisa promíscua, suja, eh, vil, sabe? Faz com que ela impute isso nas crianças, nessas crianças metafóricas que elas veem na sociedade, e quando ela se depara com um caso real, isso acaba virando uma coisa bizarra, um assunto, sei lá, assustador, assim, aterrador, sabe? E é esse que é o grande problema, esse que é o grande negócio. A gente viu, né? Você vai no perfil de uma mãe violentar explicitamente uma criança, né? E uma mãe também, né? Que aparentemente não está fazendo absolutamente nada de errado, não está cometendo nenhum tipo de crime, porque ela está, teoricamente, adultizando o próprio filho. Porque ele não teria discernimento, capacidade de descobrir sobre a sua própria sexualidade. Baseado, sei lá, na Bíblia, no que você acha, no que você deduziu com 2 minutos, juntando dois neurônios na sua cabeça, sem ter nenhum tipo de vivência, nenhum tipo de empatia, nenhum tipo de eh, conhecimento profundo sobre a causa, coisas que você viu por aí e simplesmente criou na sua cabeça. E muita gente usa o discurso de, ai, mas você não se importa com a felicidade do seu filho, você tá fazendo isso pelos likes, pelo não sei o quê, porque você vai mandar ele pra escola desse jeito, com essa mochilinha rosa de criança, e ele vai sofrer bullying, as pessoas vão atacar ele, tal, 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 como se isso fosse uma justificativa boa. Como se as crianças já não tivessem motivo suficiente pra fazer bullying independente das coisas, sabe? Como se isso fosse privar uma criança, possivelmente, ou teoricamente LGBT, ou até uma criança que não é, né, mas que não se enquadra aí nos papéis estabelecidos de gênero, como se fosse privar as pessoas de violentar de alguma forma. Se até os adultos estão lá no comentário falando, ah, esse aí não sei não, hein, essa criança aí não sei não, hein, não sei o quê, viadinho, boiolinha, não sei o quê, não sabe criar seu filho, vai que tá criando um mariquinha, entendeu?
Se até os adultos fazem isso, as crianças também vão fazer, sabe? E faz parte, né? Tá dentro do pacote de ser um ambiente acolhedor, ter que lidar também com esse tipo de violência. Faz parte do pacote de ter uma pessoa LGBT na sua vida, de entender que nem todo mundo é esclarecido e que algumas pessoas vão ser violentas e que isso vai fazer parte da vida daquela pessoa. E se você não cria um ambiente saudável onde essa pessoa possa ser acolhida quando isso acontecer, então você não tem proximidade, você não tem vínculo, você não tem respeito, você não tem empatia com LGBT, como as pessoas gostam de dizer. Você pode até conviver perto de alguém que seja, mas você não tem um vínculo emocional com essa pessoa. Você não conhece ela de fato, sabe? Por isso que eu acho muito bonito o jeito que elas acolhem e que elas criam os filhos delas, assim. Eu acho muito importante. Eu acho muito precioso o conteúdo que elas criam, assim. Embora eu não tenha nenhuma vontade de ser pai, de ter uma criança, eu gosto muito de consumir esse tipo de conteúdo. Eu acho reconfortante. E também fico muito triste pelo tipo de coisa que elas e que as crianças precisam passar, né? Por conta disso. Não deixa de ser um assunto pesado também, né? E aí, né, só pra finalizar aqui, é muito estranho pensar que parece que a gente nunca ganha, sabe? Não importa o que elas façam, não importa o que a gente faça, assim, se tá fazendo acompanhamento psicológico, se foi com 18 anos, se foi com 7, se foi com 5, quando permitiu, se não permitiu, o que permitiu. Quando se trata desse assunto, não importa o que faça, sempre vai estar ruim, assim, as pessoas nunca vão gostar, pelo simples fato de estar mexendo no status quo, assim, quando se trata de expressão de gênero mesmo, como um todo. Porque, por exemplo, se você for pegar o caso do Miguel, ele é um menino, do Miguel não, do Sebastião, ele é um menino. Ele tá sendo criado como menino, um menino cis, né, tá sendo criado como menino, mas gosta de usar elementos que não são considerados apropriados para homens. E aí as pessoas não vão classificar ele como um homem por causa disso. Ele não, ele vai ser eh, violentado e estigmatizado justamente por não estar expressando, pela mãe dele permitir, né, que ele não expresse a masculinidade dele de uma forma que é esperada. E aí ele não é lido, ele não é entendido pelas pessoas como um homem, assim, sabe? Não é respeitado como um homem pelas pessoas. Em contrapartida, o menino Miguel, né, que é o menino trans, ele não é respeitado como um homem. Ele cortando o cabelo, ele usando os adereços é, e figuras, né, de imagem, roupas, questionando sobre a voz dele, ser mais masculina, tudo, querendo se enquadrar nesse padrão e tentando, né, e caminhando para isso, né, aos poucos, de acordo com o que a idade dele, tudo permite, o corpo dele permite. Ele não é enxergado como um homem também. Mesmo ele performando as coisas desse jeito. Então parece que ninguém tá salvo, nunca tá salvo quando se trata disso, sabe? Você tá fadado a expressar aquilo com qual com o gênero que você nasceu. Mesmo que, historicamente, a gente saiba que esse tipo de expressão passa por mudanças o tempo todo. É só você parar pra olhar, sei lá, um pouquinho, sabe? E isso me leva a um outro caso, por exemplo, que foi um comentário que eu vi na internet, por exemplo. Teve uma notícia recentemente falando sobre a Pablo Vittar, que agora ela é o youtuber, né? No canal do YouTube, ela é o artista masculino com maior influência. Passou o Gustavo Lima, por exemplo, e se tornou o homem artista, né? Músico no YouTube com maior influência. E aí a enxurrada de comentários falando sobre como não é um homem. Ué, mas isso é um homem? O grande questionamento, assim, ué, mas isso é homem? De peruca? De maquiagem, de peito, não sei o quê? Isso é homem? E aí o comentário foi, se a Pablo Vittar se identificasse como uma mulher e ela fosse enquadrada como uma artista feminina, né? Que não é, ela é um homem, uma drag queen. Mas se por um acaso fosse uma artista trans, se ela fosse enquadrada como mulher, a discussão seria outra. Sobre como ela não é uma mulher de verdade, tá tomando lugar de outra mulher, né? Tipo, isso é uma mulher de verdade, então?
E parece que a gente nunca ganha, tipo, pra um lado ou pra outro. Sempre tá ruim, assim, sabe? E pra finalizar, eu acho que é isso, assim, sabe? Cada dia mais eu tenho constatado, assim, que é um grande problema. As pessoas, elas, de modo geral, assim, elas costumam utilizar do argumento de mulheres e crianças, assim, sabe? O LGBT ele é sempre um predador, assim, uma coisa que está à espreita da sociedade para acabar com a sociedade. E os artifícios que utilizam para perpetuar esses argumentos são sempre mulheres e crianças hipotéticas, assim, sabe? A gente precisa, não pode deixar que isso aconteça porque as nossas mulheres e nossas crianças estão em perigo. E é sempre assim, qualquer tipo de pauta moral, assim, mais escandalosa, mais conservadora, ela vai primeiro tentar proteger mulheres e crianças hipotéticas, né, que não existem, assim. Vão pegar um assunto, né, que é uma questão moral própria, assim, e vão imputar isso nesses bodes expiatórios, assim mesmo, sabe? Então, as pessoas elas não querem ter que lidar, elas não querem ter que aprender, elas não gostam de ter que aprender, de ter que lidar com gênero e sexualidade diferente do que elas consideram normal. E para não ter que lidar com isso, porque isso é um tema desconfortável para elas, porque isso é um tema que elas não querem saber, que elas não têm interesse em saber, porque isso é uma coisa que lembra elas das suas próprias limitações, né? Porque assim, existe também uma grande questão que é as pessoas elas estão conformadas com as próprias, às vezes estão conformadas com as próprias limitações, assim, sexuais, as próprias travas sexuais, as próprias travas de gênero, as próprias violências que elas sofrem todo dia. E quando elas veem pessoas que soltam esse tipo de amarra, que decidem ser um pouco mais livres, mesmo sofrendo violência, mesmo sofrendo perseguição, quando as pessoas decidem ser mais abertas e não se permitirem ser trancafiadas nesse tipo de status quo, isso causa um desconforto tremendo nessas pessoas, sabe? E eu entendo que seja assim, né, nesse sentido. Mas o fato de você não gostar ou se sentir desconfortável com alguma coisa, é só diz respeito a você, assim, sabe? E você transformar isso numa pauta moral, em nome das crianças, em nome da inocência das crianças, não cola mais hoje em dia. Tá colando cada vez menos, assim, sabe? É um micão, assim. Peço que pare, caso você faça isso, tá? Entendo, né, as frustrações pessoais, mas peço que pare. Bom, eu acho que é isso. Esse episódio ficou muito longo. Tá, estamos caminhando aí já para quase 50 minutos de episódio. Então eu vou finalizar ele aqui agora. Tá, eu não sei, acho que eu vou mandar ele tudão, assim, não vou dividir em duas partes, não. Vou mandar ele tudão assim mesmo, porque eu gostei da forma que ficou. Espero que tenha me feito claro aí. Então, é isso. Um beijo, um abraço e até a próxima. Saulo da pós-produção aqui para comentar uma coisinha que me fez rir bastante quando eu tava pensando nessa pauta, que é simplesmente a piada pronta do fato de que o Snoop Dogg está preocupado, o Snoop Dogg está preocupado com a influência negativa que alguma coisa vai ter na vida das crianças. Tá bom? É isso. Tchau.